Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou louco para reencontrar vocês, para dar um abraço em vocês. Mas enquanto a gente não pode se reencontrar, a gente vai tendo essas aulas à distância e a nossa primeira aula vai ser justamente sobre a Revolução Francesa. Como ela ficou uma aula meio grande, eu vou precisar dividir ela em algumas partes. A gente vai começar vendo aqui uma linha do tempo sobre essa Revolução Francesa. Antes da Revolução acontecer, em 1789, havia o chamado Antigo Regime. Esse Antigo Regime era uma época de reis absolutistas dentro da França. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre ele daqui a pouquinho, certo? Mas o importante nesse momento é a gente se situar aonde que a gente está, em 1789, com o início dessa revolução, e observar que ela vai durar 10 anos, até 1799. E as transformações que vão acontecer dentro da França nessa época são muito grandes e vão influenciar diversos outros países. Isso também vai ser uma coisa que a gente vai observar durante a nossa aula de hoje, certo? Vocês podem observar que eu coloquei aqui diversos pontos importantes, né? Existem muitos outros, mas eu coloquei aqui alguns dos que eu considerei os principais e assim vocês podem ir acompanhando em que ponto dessa linha do tempo a gente está. Vamos começar falando sobre então o Antigo Regime. Como é que era a França antes da Revolução Francesa? Basicamente haviam três estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado, que tristeza, a burguesia e o povão. Deixa eu trocar a cor da canetinha aqui. Então vocês podem observar, por exemplo, que aqui tem os membros da igreja, tem o pessoal da nobreza e tem a burguesia e o povão aqui, certo? Os setores mais pobres dessa sociedade. Repare que eu coloquei aqui que o primeiro e o segundo estado eram privilegiados. Por que eu digo que eles eram privilegiados? Muito simples, porque eles tinham controle político dessa sociedade. Eram eles que determinavam, por exemplo, o que seria feito, quem é que iria pagar os impostos, e obviamente que eles jogavam os impostos para esse pessoal aqui de baixo. Tanto que eu coloquei aqui que eles eram explorados. Agora repara, eles eram 98% dessa população. E eram justamente eles que tinham que pagar os impostos, que tinham que sustentar os mais ricos, certo? Então vocês podem observar que enquanto que os mais ricos não pagavam impostos, os mais pobres pagavam muito. Obviamente que a gente não está falando de uma sociedade muito justa aqui. E obviamente que logo logo o primeiro e o segundo estado vão acabar sofrendo as consequências dessa desigualdade. Agora analisem essa imagem aqui comigo. Vejam que ela é uma imagem bastante interessante e eu coloquei duas perguntas aqui. Quem é que está sendo esmagado e quem é que está esmagando? Vamos voltar para essa imagem. Vejam só, eu estou colocando para vocês que tem dois estados que são privilegiados, certo? E que um estado é explorado. Quem está sendo esmagado aqui, que está aqui embaixo, é justamente o terceiro estado. E quem está esmagando é justamente o primeiro e o segundo estado, né? Um padre e um nobre. Então a gente pode observar que isso se refere à questão política, o peso dos impostos que era feito e colocado para o pessoal do terceiro estado pagar, né? Nessa outra imagem, por exemplo, aqui, a gente também consegue ver, né, uma referência ao terceiro estado, carregando o primeiro e o segundo estado no colo, né? Ou seja, de novo uma referência a esses impostos que eles deveriam pagar e, dessa forma, carregava a França nas costas. Só que no final do século XVIII a coisa começou a desandar, né? A crise começou a ficar muito evidente, especialmente porque ela vai ser uma crise muito forte no âmbito econômico. Primeiro, o governo gastava muito mais do que arrecadava. Segundo, no campo estavam começando a haver péssimas colheitas, e isso obviamente vai ter um impacto muito grande para a população, especialmente mais pobre. E na cidade acontecia a falência de manufaturas gerando um desemprego muito grande. Vamos analisar item por item aqui. Com relação à questão dos gastos, havia muitos gastos para manter o luxo da corte. Veja essa imagem aqui.
É uma imagem do filme da Maria Antonieta, um filme muito bom, recomendo para vocês assistirem para entender melhor essa época. Só para vocês terem uma ideia, 10% de tudo que era arrecadado em impostos pela França daquela época ia para manter o luxo dessa corte. E quando eu digo luxo, eu estou me referindo, por exemplo, a banquetes, a festas, né? Tudo patrocinado do bom e do melhor. Enquanto isso, obviamente, boa parte da sociedade francesa vivia uma situação de miséria muito grande, né? Então, enquanto uns tinham muito, outros tinham nada. E obviamente que a maior parte da população era muito pobre nessa época. A gente tem aqui também a questão dos gastos em guerras. Vejam, por exemplo, aqui duas guerras mais ou menos desse período, da metade para o fim do século XVIII. A Guerra dos Sete Anos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Vejam que a França vai se meter numa guerra com, ou melhor, ao lado dos Estados Unidos contra a Inglaterra. A Inglaterra ela é uma grande rival da França e depois a gente vai entender alguns pontos melhor por que havia essa rivalidade tão grande. Aliás, a Inglaterra também vai ser o adversário nessa Guerra dos Sete Anos aqui que eu falei para vocês. Então se gastava muito e estava se arrecadando pouco, né? Agora pensem cá comigo. Vamos voltar a essa imagem aqui. Vejam, aqui tu tens o primeiro e o segundo estado, justamente os mais ricos, não pagando impostos. Será que não estava na hora deles começarem a pagar impostos e desonerar esse pessoal aqui de baixo, pelo menos um pouco, né? Talvez a situação fosse solucionada. Mas como não foi, a gente vai ter uma situação aqui muito grave que vai acontecer na sequência. Olha o que estava acontecendo no campo. Teve duas secas muito graves na França em 1785 e 1788. Agora, o que acontece quando tu tem uma situação de seca no campo? A produção de alimentos ela vai diminuir, né? E aí o que começa a acontecer com o preço de um produto? Ele se torna o quê? Mais caro, né? A grande questão é, será que o pessoal da corte, né, sentia essa questão do preço mais caro dos produtos? Será que eles deixaram de comer? Óbvio que não, né? Quem deixou de comer foi justamente o pessoal que vivia, né, em situação de miséria, em situação de pobreza. Então essas pessoas nas ruas começaram a mendigar, né, pedindo comida, né, e tentando se alimentar. Então essa foi uma época muito difícil e uma época onde a desigualdade social se acentuou muito dentro da França. Nas cidades, o que estava acontecendo também acabava deixando em evidência a questão da pobreza. Havia muita falências de manufaturas na França nessa época. E se essas manufaturas estão falindo, obviamente que vai aumentar o desemprego, né? Essas pessoas desempregadas vão para as ruas, vão pedir dinheiro, né? E obviamente que a situação delas não vai ficar nada boa. Agora, por que essas manufaturas francesas começaram a falir? Justamente por causa da concorrência que havia, olha só com quem? Com a Inglaterra, né? Havia uma concorrência muito grande nessa época. Só que a Inglaterra estava um pouco melhor do que a França, porque a Inglaterra começou a investir na maquinofatura. Então, o que começou a acontecer com os produtos feitos na Inglaterra? Eles começaram a ser feitos muito mais rapidamente, né? E o preço acabou caindo. Então, os ingleses começaram a vender muito mais os seus produtos, que o preço deles estava mais barato. Enquanto isso, os franceses eles acabaram tendo que concorrer com preços muito menores, né? E em função disso, várias dessas manufaturas vão acabar falindo e demitindo seus funcionários. Aí, o que o rei faz para tentar solucionar essa crise econômica? Ele convoca os Estados Gerais. Em 1789, em maio de 1789, então ele vai tentar resolver o problema. Ele vai convocar os deputados representantes do primeiro e do segundo estado e também do terceiro estado. Vejam que eu coloquei eles em cantos opostos aqui para observar as ideias defendidas por cada um deles. O pessoal do primeiro e do segundo estado queria uma votação por estado. Por quê? Porque assim eles teriam 2 votos e o terceiro estado teria o quê? Apenas 1 voto. Por que eles defendiam essa votação por estado? Porque eles queriam aumentar ainda mais os impostos para o pessoal do terceiro estado pagar, né? Já o pessoal do terceiro estado queria a votação por deputado. Por quê?
porque eles achavam que alguns deputados do baixo clero e da nobreza togada iam acabar apoiando eles, né? E o que o pessoal do terceiro estado defendia? Defendia que todos deveriam pagar impostos, não só eles, né? Mas que o pessoal do primeiro e do segundo estado também entrassem com alguma grana para pagar esses impostos. O que vai acontecer então? Esses estados eles vão acabar se reunindo, né? E eles não se reuniam desde 1614. Vejam aqui que isso é uma evidência muito interessante a respeito do absolutismo dentro da França, né? O rei não convocava os estados gerais, eles simplesmente davam um canetaço e muitas vezes decidia o que acontecia. Mas como a situação começou a ficar ruim, o que o rei fez? O que o Luís XVI, rei da França, fez nessa época? Convocou esses estados gerais para decidir o que fazer para resolver essa crise econômica. Olha eles aqui, ó. Tu tem o rei Luís XVI aqui, sentado no trono, uma posição de destaque dentro dessa imagem. Tu tem o pessoal da igreja aqui, né, o clero. Tu tem os representantes do terceiro estado aqui embaixo e os da nobreza aqui. Então ia ter, né, muito provavelmente a ideia de que o clero e a nobreza se juntassem, fazendo 2 votos contra um do pessoal do terceiro estado. Obviamente o pessoal do terceiro estado não gostou disso, né? E o que vai acontecer é que eles vão acabar se retirando dessa reunião, né? Porque não houve um acordo entre as propostas e a reunião vai ser encerrada. Olha como é que cada um pensava, né? Vejam essa imagem aqui, ó. Essa daqui era a ideia defendida pelo pessoal do primeiro e do segundo estado, de que o pessoal do terceiro estado seguisse sustentando a coroa, seguisse sustentando a França nessa época. A ideia do pessoal do terceiro estado era o quê? Era dividir esses impostos, fazendo com que todo mundo carregasse, não ficando pesado para ninguém, né? Essa era a ideia do terceiro estado. A nossa aula vai ser interrompida aqui, tá? A gente vai começar a próxima parte no outro vídeo, justamente desse item aqui, o item C. Daqui a pouquinho, então, vocês podem continuar assistindo.